Meu nome é Marcelo Bastos, eu sou gerente de projetos aqui na Irlanda e moro no país desde 2014. Essa é a segunda vez que estou morando aqui no país. A primeira vez eu vim com a minha esposa em 2008, ficamos até 2010, retornamos ao Brasil e terminamos a nossa universidade, a nossa graduação, que a gente tinha trancado para vir para cá. Iniciamos a nossa vida profissional no Brasil e decidimos voltar para a Irlanda para dar continuidade à nossa vida profissional. O que eu gostaria de dividir ou compartilhar com vocês hoje é um pouco da nossa jornada, focar um pouco na minha jornada, já que eu que estou falando, mas a da minha esposa é muito parecida. Nós estivemos bem alinhados nesse sentido, no que a gente queria. E a forma da qual nós estamos interpretando nossas experiências e direcionando elas para o que a gente quer. Eu acredito que o ponto principal que eu gostaria de compartilhar é o motivo que nos fez vir a ter uma experiência internacional. Quando eu entrei na universidade, em 2004, eu estava muito interessado em ter uma carreira internacional. Então eu comecei a pesquisar o que seria uma carreira internacional. Verifiquei os profissionais que estavam na carreira internacional e comecei a entrar em contato com eles, descobri como eles fizeram, como eles viabilizaram estudar em outro país, trabalhar em outro país e ter esse intercâmbio cultural que eles tiveram. E poder trabalhar em diferentes países. Recebi muitas dicas deles, comecei a pesquisar muito sobre as oportunidades que eu tinha para iniciar minha carreira internacional. Conheci os programas do IESEC, conheci as oportunidades, as opções de intercâmbio que tinham no mercado, conheci os programas de Erasmus, que é a troca de alunos entre universidades, entre diferentes países. Conheci os programas do Work Experience nos Estados Unidos, pesquisei sobre os programas de bolsa no exterior e comecei a entender como funcionava a dinâmica, a questão de visto, a questão de documentação, a questão de verba necessária para você morar fora e tudo mais. Dentro desse exercício de ver o que estava lá para mim, quais eram as oportunidades, eu percebi que eu tinha nas minhas mãos uma grandíssima oportunidade, que era a possibilidade de ter um passaporte português, um passaporte europeu. Meu pai é português, ele nunca me registrou como cidadão português e por causa disso eu tinha que aplicar para nacionalidade. E foi o que eu fiz. Apliquei para nacionalidade, descobri que a forma mais rápida de aplicar era indo morar em Portugal e viajei para Portugal, apliquei para minha cidadania lá. Em cerca de 10 meses eu recebi a cidadania e aí decidi vir para a Irlanda. Por que Irlanda? Quando eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio e possibilidade de trabalhar no exterior, morar e trabalhar no exterior, tinha alguns programas na Inglaterra, na Austrália, no Canadá e tudo mais, mas um dos mais baratos era a Irlanda. Em 2008 ela não era tão conhecida, não era um intercâmbio muito vendido, o mais vendido era o da Inglaterra, porque naquela época você podia trabalhar e estudar na Inglaterra, e o dinheiro necessário para vir para a Irlanda era menor, para um estudante brasileiro. A questão é que quando eu comecei a estudar e entender a questão de intercâmbio, eu comecei a fazer muita propaganda para meus amigos. E muitos dos meus amigos, alguns dos meus amigos, decidiram vir para a Irlanda, porque era mais barato. E porque eles estavam aqui, eu decidi também vir encontrá-los. Eu não conhecia nada sobre o país, achava que eles falavam gaélico, e eles não falam. Ou eles falam tanto quanto a gente acha que fala inglês aprendendo na escola, mas essa é uma realidade, isso não é realidade, isso não é verdade, eles não falam, não é integrado à cultura, ao trabalho profissional deles. Eu não sabia nada do país, vir para cá e estava bem aberto em termos de para experiências internacionais. O meu foco, quando eu vim no começo, foi aprender inglês.
E eu peguei várias dicas de profissionais que tinham carreira internacional de como eu podia intensificar o meu aprendizado de inglês. Tentei diminuir ao máximo as minhas amizades com brasileiros, mas não porque eu não queria andar com brasileiros, meus amigos eram brasileiros, eu não tinha muita escolha. Mas eu tive uma dica da qual que eu tinha que alinhar a minha vida inteira para aquilo que eu queria ser. Então, a pessoa me disse, se você quer ser um profissional internacional, você precisa ter uma vida internacional, você precisa ter uma rede de contatos internacional, você precisa ter um pensamento internacional. E isso abriu muito a minha percepção. Eu parei de ler sobre notícias do Brasil e comecei a ler sobre notícias do mundo. Parei só de andar com os meus amigos brasileiros, eu me dedicava só um dia da semana, talvez 2 dias da semana para andar com eles. A maior parte do tempo eu tentava andar com pessoas de outras nacionalidades. E assim por diante. Os meus livros, eu parei de ler os meus livros em português, eu adoro ler, e me esforcei para aprender inglês e ler os meus livros em inglês. E assim por diante. Eu tentei criar um plano para mim de como eu ia me desenvolver na língua inglesa, porque eu entendia que para eu ser um profissional da língua inglesa, para eu ser um profissional internacional, eu precisava da língua. Então, eu intensifiquei e marquei um plano bem astuto de aprender a língua. É claro que hoje em dia acho que eu fui muito inocente, porque aprender uma língua é um processo e demora, independente. Mas de qualquer forma, eu acredito, eu tive um bom sucesso lá. Eu praticamente dedicava 4 horas por dia à língua inglesa. Eu trabalhava numa empresa onde eu só falava inglês. Eu escutava talking book. Nas bibliotecas daqui tem vários livros que são os livros narrados, que é palavra por palavra do livro, da versão escrita. Então eu pegava o talking book, pegava o livro e escutava a narração lendo o livro. A minha ideia é uma das pesquisas que eu li sobre neurociência, da qual dizendo que a linguagem, você precisa desenvolver um banco de vivência numa linguagem até que você possa interagir. O seu ouvido precisa se acostumar com a língua, os seus olhos precisam se acostumar com a forma escrita, e aí sim você começa a estar numa posição de que você começa a trabalhar com a língua e se desenvolver com ela. Então eu quis intensivar muito isso. Eu fazia 1 hora por dia de exercício de gramática, 3 horas por dia lendo e escutando talking books, e 2 ou 3 horas por semana escrevendo textos. Eu tentei colocar um bloco, não funcionou porque eu não estava ainda no nível de inglês. Muitas das coisas que eu escrevi nunca publiquei, mas pelo menos eu estava começando a me engajar com a língua. Em 2 anos, eu vim do nada de inglês para entender muito, falar pouco, mas entender muito. Eu via só documentários em inglês, via só filmes em inglês, tentei me emergir mesmo na língua. E é claro, fazer muitas amizades com pessoas que não falavam português, que eu não tinha escolha, senão tentar arriscar no inglês. 2 anos voltei para o Brasil. No Brasil, mixed feelings, não sei muito bem o que aconteceu. Terminei a universidade, me engajei na minha profissão, a profissão que eu adoro, me apaixonei por gerenciamento de projetos na universidade, comecei a desenvolver minha carreira profissional em gerenciamento de projetos no Brasil, mas tanto eu quanto a minha esposa, a gente começou a sentir uma certa insatisfação por morar no Brasil. É claro que a gente começou a discutir sobre a possibilidade de voltar para o exterior, mas tinha uma coisa que não estava certa. Eu gosto muito sobre filosofia, leio muito sobre espiritualidade e psicologia, e sempre diziam, a maioria dos meus livros sempre diziam que o grande segredo de sucesso na vida é você fazer escolhas daquilo que você quer,
não daquilo que você não quer. Então, para mim estava estranho a possibilidade de querer voltar para a Europa porque eu estava insatisfeito com o Brasil. Aquilo não me deixava tranquilo, porque simplesmente é uma melhor prática você entender que você sempre vai achar alguma coisa ruim. Se você fizer as escolhas da sua vida porque você achou alguma coisa ruim, você vai viver uma vida reativa. E na verdade o que você tem que fazer é direcionar a vida para aquilo que você quer, né? Que é diferente para aquilo que reagir àquilo que você não quer. Então, com muita conversa, muita psicologia, muita terapia entre eu e minha esposa, a gente descobriu, na verdade, que a gente não estava insatisfeito com o Brasil, a gente gostava do Brasil. Gostava de estar inserido com a nossa família, gostava da cultura brasileira, gostava, claro, do clima do Brasil. Eu sou de Florianópolis, então a cidade é linda. O que estava deixando a gente insatisfeito era porque a gente ainda queria viver uma vida internacional. A gente ainda queria ter uma exposição para uma vida no exterior. E o momento que a gente descobriu que essa era a verdade, então a gente começou a planejar e a gente veio com uma nova consciência, uma nova configuração de consciência para o exterior. Que a gente pensou, a gente não está fugindo, a gente está indo para o exterior porque a gente quer, então vai ser do jeito que a gente quer. E uma das coisas que a gente planejou é que a gente ia ter o desenvolvimento da nossa carreira aqui fora, do mesmo jeito que a gente teria no Brasil, ou até melhor. A gente ia aproveitar as oportunidades profissionais que tinham aqui. Nesse momento que a gente decidiu isso, a gente começou a pesquisar sobre, uma coisa importante aqui, um casal de amigos nossos que morava em Dublin, tinha voltado para o Brasil, para a mesma cidade, voltou para Dublin, eles estavam super bem. Tendo contato com eles aqui, eu comecei a pesquisar o que era Dublin, o que era Irlanda. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu estava muito focado em aprender inglês e não muito aprender o que estava acontecendo no país. E aí nessa pesquisa, nesse planejamento de voltar para cá, eu descobri que a Irlanda é um país passando por uma tremenda transformação. Nos últimos, principalmente começando ali, a década de 90 foi crucial para eles. Começo de 2000, que eles eram considerados, né, os gigantes celtas. Depois, é claro, tiveram um impacto grande em 2008 com a crise, mas aos poucos estavam desenvolvendo e voltando ao mercado de novo. Mas é um país que as empresas têm muitos benefícios fiscais por estarem aqui e isso tem atraído várias empresas de todo o mundo. E eles têm, né, fazendo uma conexão muito forte com as empresas americanas, com os Estados Unidos em si. Culturalmente, a Irlanda tem uma grande diáspora nos Estados Unidos, que faz com que a conexão com os Estados Unidos seja grande, e a influência também, a maior economia do mundo. Para quem está no mercado de trabalho é interessante saber, e ter uma conexão, trabalhar num lugar que tem uma conexão com eles. Mas também a Irlanda tem uma grande conexão com a África, com o Oriente Médio e com a Europa em si, porque ela faz parte da comunidade europeia. E também com os países asiáticos. Porque os países asiáticos estão em todo quanto é lugar. Mas o fato é que aqui é um caldeirão de oportunidades. Quando eu comecei a pesquisar e ver quais eram as minhas possibilidades na Irlanda, eu percebi que aqui é um lugar ótimo para uma carreira internacional. As grandes empresas estavam aqui, existia um fluxo muito grande de investimento, um ambiente de startups, de empreendedorismo estava sendo fortemente formado, principalmente por causa da crise, começou a ter uma injeção diferente em cima de inovação, no mercado de inovação. Então, aquilo abriu meu horizonte. E eu vim para cá muito com o goal, com a meta, com a intenção de me integrar na sociedade profissional da Irlanda, me posicionar como um profissional internacional e aproveitar as oportunidades que estavam aqui. No começo, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi estruturar e viabilizar uma maneira de eu fazer um mestrado. Eu sou formado em administração de empresas, resolvi fazer um mestrado, um MBA, é um mestrado, mas em administração de empresas também,
para poder validar aquilo que eu já aprendi na universidade, só que na língua inglesa. E foi uma experiência muito interessante. Descobri que o meu inglês não estava lá do jeito que eu achava. Demorei um pouco para acompanhar a turma, mas acompanhei tranquilamente, claro, com muita dedicação. E nesse meio tempo também eu tentei mapear as empresas boas que estavam no mercado, as que tinham oportunidades, e entrei nela. A primeira empresa que eu entrei aqui não foi na área de gerenciamento de projetos, foi na área de Customer Care. Eu aproveitei a minha questão de ter a língua portuguesa, virou um asset para mim, virou algo que tinha valor dentro do mercado. Entrei nessa empresa, dei o meu máximo lá, mas enquanto isso eu continuei procurando as minhas oportunidades dentro da minha área, dentro da minha profissão. Descobri que na minha profissão eles requerem pessoas que não só falam inglês, mas que sejam extremamente eloquentes e que tenham uma capacidade de gerenciamento muito alta. Desculpa, não capacidade de gerenciamento, uma capacidade de gestão, de liderança muito alta. E a identificação disso em si foi um eureka, porque eu descobri quais eram os caminhos de desenvolvimento que eu poderia ter ou que eu deveria ter para chegar onde eu queria chegar. Entrei nessa empresa, 6 meses, comecei a entender o mercado de gerenciamento de projetos, consegui uma empresa indiana, a 5ª maior empresa de consultoria em TI do mundo. Eles me convidaram para ser coordenador de projetos lá. O salário deles era a metade do que o mercado irlandês paga, mas era a minha entrada para a minha carreira aqui. Trabalhei 1 ano com eles, me dediquei ao máximo, ganhei muito reconhecimento de lá. Eles estavam fazendo um projeto grande no AIB, que era um banco irlandês, e eu sabia que apesar de eu estar ganhando a metade, no meu currículo, eu estava começando a criar um currículo que estava com a 5ª maior empresa de consultoria do mundo, em TI, e estava com um dos maiores bancos da Irlanda, os dois ao mesmo tempo no meu currículo. E isso fez toda a diferença. 1 ano depois, quando o projeto acabou, eu consegui passar para uma outra empresa internacional, justamente porque eu tinha esses nomes no meu currículo. Nesse meio tempo, trabalhando nessas empresas e pulando de uma empresa para outra, para desenvolver na carreira, eu também sabia que o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento de uma carreira, ele deve acontecer em paralelo entre crescimento organizacional, da qual você está cada vez galgando melhores empresas, trabalhando com melhores empresas e organizações e crescendo nessas organizações, mas ele também tem que vir com crescimento, desenvolvimento profissional em termos de formação, crescimento acadêmico ou conhecimento técnico. Então, eu estava fazendo meu MBA, estava trabalhando nas empresas da minha carreira, e assim que eu terminei meu MBA, apliquei para minha certificação de gerenciamento de projetos, tudo numa continuidade. Há um ponto, quando o meu mestrado acabou, minha certificação, meus estudos para minha certificação acabaram, aí eu foquei para o meu grande gap, que é a língua e a capacidade de liderança na língua. Porque falar inglês é uma coisa, você se comunicar em inglês de uma forma assertiva, utilizando uma comunicação que está dentro da etiqueta e das regras de comunicação deles, é muito importante. Então, para isso, eu entrei num grupo chamado Toastmasters, que ele te ensina a desenvolver a tua liderança e a desenvolver a sua capacidade de comunicação em público. Eu já tenho estado nesse grupo há 2 anos, não me contentei só a ser um participante do grupo, resolvi passar para ser do comitê organizador. Depois, no ano seguinte, me transformei em vice-presidente e agora eu continuo ainda como vice-presidente. E provavelmente vou tentar a presidência no ano seguinte. Se eu não conseguir a presidência, pelo menos eu vou continuar no comitê. Nessa jornada toda, eu acho que, resumo da história, eu quero dizer que quando eu vim para cá, talvez por ter o entendimento que eu queria desde o início,
eu tomei muito cuidado e também, é claro, eu tive a ajuda de muitos profissionais que me ajudaram a ter um pouco de claridade no meu pensamento e alinhar as minhas ações para o que eu queria. Eu acho que o grande segredo é que eu nunca me rotulei. A primeira vez que eu vim para cá, todo mundo dizia que eu não estava estudando. A minha esposa veio fazer um curso de inglês, mas eu optei por não fazer curso de inglês, eu criar o meu próprio sistema de aprendizado da língua inglesa. Quando as pessoas vinham para cá e perguntavam para mim o que eu estava fazendo aqui, eu falava que trabalhava. E as pessoas falavam então que eu era imigrante. E eu não me sentia um imigrante, porque um imigrante parece que eu só vou... A impressão que tem, esse arquétipo, não, estereótipo, ele dá uma impressão de que eu venho aqui, nunca vou ser integrado à sociedade, vou juntar meu dinheiro e estou praticamente fugindo em direção de condições melhores. Nunca me rotulei dessa forma. Quando perguntavam para minha esposa o que ela era aqui e ela dizia que estava estudando inglês, eles diziam, então você é intercambista. E só essa palavra de intercambista fazia com que eles tivessem uma expectativa que ela viria aqui para curtir, para fazer mochilão, para aproveitar a vida, a experiência internacional e voltar para o Brasil o quanto antes. Como a gente nunca nos permitimos a nos rotular dessa forma, isso abriu um pouco a nossa percepção e a gente colocou uma conexão real com o que estava acontecendo aqui, das oportunidades que nós tínhamos, e aí sim a gente conseguimos, na verdade, e estamos conseguindo construir a vida que a gente quer. Então, eu acho que a grande dica para quem está vindo para cá, quem já está aqui ou quem quer vir para cá, tenta entender, gaste um pouco de tempo em entender o que você quer vindo para o exterior. E não se limita a acreditar que não existem oportunidades, que não existem possibilidades, ou que essas oportunidades podem até existir, mas não são para você. Né? Sucesso, né, seja lá em o que você faz, é uma combinação de esforço, conhecimento, as conexões que você tem e as escolhas que você faz. Então, eu acho que eu sou muito grato, na verdade, mas é uma grande conquista poder estar, primeiro, na minha profissão aqui na Irlanda, ter conseguido vir para a Irlanda, ter conseguido ter entrado na minha profissão, ter conseguido crescer na minha profissão. Mas, ao mesmo tempo que eu sou grato disso, eu reconheço que foram muitos anos focado em tentar preencher os meus buracos, tentar preencher os meus lados negativos, as minhas falhas, preencher os meus gaps, para conseguir atender exatamente o que o mercado quer e estar numa posição de qual eu poderia aproveitar as oportunidades. A Irlanda é um país com muitas oportunidades e só cabe você estar aberto para elas. Né? Eu acho que só mais uma coisa muito interessante, de uma forma ou de outra eu já falei, mas só para deixar claro, principalmente o pessoal que está vindo para cá agora, é que no final da minha universidade, eu fiz a minha tese, da universidade não, do mestrado, eu fiz uma tese aqui, e a minha tese foi em cima do ambiente de empreendedorismo na Irlanda. Eu tive que fazer muita pesquisa, dei uma olhada nos relatórios, conversei com muitos empreendedores, mas o que eu descobri foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida e a forma como eu me comporto hoje em dia. Os empreendedores na Irlanda, eles disseram que a Irlanda é um país pequeno, com um fluxo muito grande de pessoas indo e voltando. Mas a Irlanda, o país em si, quer crescer, quer se desenvolver. E o desenvolvimento acontece aqui com uma forte rede de contatos. Mas para que essa rede de contatos seja forte, eles tentam colocar no seu círculo de rede de contatos as pessoas que querem realmente crescer aqui dentro. Quando você está aqui querendo já sair ou deixando bem claro que você está aqui só para ver qual é e depois você vai
voltar para o seu país, ou que você tem uma conexão muito forte com o seu país e a Irlanda ou a própria Europa é só uma experiência na sua vida, eles não te levam muito a sério. Mas a partir do momento que você diz que você quer ser integrado na comunidade profissional ou de empreendedores na Irlanda, a comunidade de contatos começa a confiar em você. E a partir dessa confiança, desse relacionamento que eles vão construindo com você, é que você é apresentado às oportunidades dentro do país. Uma coisa que deixaram bem claro é que o emprego que você precisa, ou o parceiro que você precisa, ou o cliente que você precisa, ou, né, se você é um empreendedor, os fundos que você precisa de investimento para viabilizar o seu negócio, eles vão vir de pessoas. E essas pessoas só vão fazer o link e entregar para você o que você quer quando elas começarem. Primeiro, ela tem que saber quem você é e depois saber quais são as suas intenções e o que você tem a oferecer para elas, né? Então, quando você vier para cá, vem com essa mentalidade de conhecer pessoas novas, deixar claro para essas pessoas aquilo que você quer e se você está vindo para cá, provavelmente você quer uma carreira aqui ou uma carreira internacional, deixa claro que você quer uma carreira internacional e crie seus contatos que vão beneficiar a sua carreira internacional e contatos que você sabe que você pode beneficiar eles prestando o serviço que você sabe prestar, seja, né, pelo seu conhecimento técnico, profissional, seja o produto que você está ofertando dentro da sua startup ou qualquer coisa que você tem para oferecer para essa comunidade. Então é isso, desejo toda a sorte e segredo, vem para cá pensando grande e alinha aos trancos e barrancos, uma ação após a outra, alinhado com essa grande visão que você tem para o seu futuro, para quem você quer ser. Tchau, tchau. Boa sorte.